Olá pessoal, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a redação do Enem. E para isso eu trouxe uma redação avaliada em 980 no Enem de 2019, certo? Com essa redação nós iremos conversar, ver o que foi que a aluna trouxe para a redação, de que maneira ela construiu o seu texto para que ela pudesse chegar à nota 980, certo? Essa nota 980 é uma nota quebrada, né? É uma nota em que a gente sabe perfeitamente que um avaliador deu nota 1000 e o outro avaliador 960, ok? No mínimo, quem deu 960 deve ter visualizado alguns problemas para que pudesse penalizar em 40 pontos a redação da aluna. Nesse caso, desta redação, a aluna ela perdeu na competência 1, certo? E durante o decorrer da leitura do texto, nós iremos ver em quais momentos houve, deslizes de norma culta que justificasse a penalidade dos 40 pontos. Combinado? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a redação, o espelho da redação da aluna. Nós não vamos comentar em cima do espelho, porque como vocês devem estar percebendo aí, a letrinha é miudinha, então talvez não ficasse tão fácil para vocês visualizarem e para mim também. Então o que foi que eu fiz? Eu transcrevi exatamente como consta no espelho. Mantive o espelho porque depois vocês podem fazer esse comparativo se houver necessidade, ok? Antes da gente conversar um pouquinho sobre o texto da aluna, ler o texto da aluna, eu quero mostrar para vocês como é que a gente direciona essa estrutura textual. O que é que a gente aconselha o aluno a colocar na sua estrutura textual, certo? Para que ele possa obter a melhor nota possível e, é claro, chegar até a nota máxima do Enem, ok, gente? Então, vamos lá. Na introdução a gente sempre aconselha o aluno a começar com uma contextualização. Após a contextualização, fazer uma relação desse contexto com o tema hoje, apresentar a sua tese, sempre em formato de situação-problema, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e acrescentar os seus argumentos, ok, gente? Então, vamos lá. Cato, o que seria essa contextualização que vocês aconselham os alunos a trazerem logo na introdução? A contextualização é uma forma de você iniciar o seu texto, lembrando que a introdução é aquele momento de sedução. Um texto, quando ele está muito bem introduzido, ele traz muito mais prazer para você ler e até mesmo para você que está escrevendo. Você percebe o quanto vai dar uma sequência muito melhor nas suas ideias, ok? Então vamos lá, como é que eu poderia fazer essa contextualização? Essa contextualização ela pode ser feita por meio de uma alusão histórica, pegar um fator histórico e trazer e relacionar o tema hoje. Ela pode ser feita por meio de uma analogia. Analogia fazendo uso de uma série, fazendo uso de um filme, um livro, uma animação, desenho animado também, trechos de poemas, fragmentos de músicas. Vejam a riqueza de repertório que vocês têm e que vocês podem utilizar para poder contextualizar a sua introdução, ok? Lembrando, sempre relacionando ao tema, porque precisa estar muito bem relacionado, ok? E uma citação. A citação ela pode ser feita de um filósofo, de um sociólogo, de um educador, de um geógrafo, de um historiador, de um teórico, certo? Gente, eu trago a minha contextualização e não deixo lá sozinha no meu parágrafo. Eu preciso articular ao tema, porque aí sim ela vai fazer uso produtivo, ok? E apresentar a tese em formato de situação-problema. Por quê? Porque nós temos uma competência no Enem que vai avaliar a nossa capacidade de intervenção. De que maneira você solucionaria a problemática? Para isso, eu preciso antes ter apresentado o quê? Uma problemática, certo? Por isso a sua tese no formato de situação-problema. E se existe problema, existem causas para esse problema,
certo? Os dois argumentos que eu coloquei aí, ó, que vocês estão visualizando, o argo 1 e argo 2, seriam isso. As causas, certo? As causas desse problema. Ok, gente? E o desenvolvimento, Kátia? Como é que vocês aconselham a estrutura do parágrafo de desenvolvimento? Vamos lá. Então, eu começo com o tópico frasal, eu problematizo, desenvolvo o tópico frasal, acrescento provas, comento as provas e trago a frase de fechamento. Gente, o que seria esse tópico frasal? É a ideia central do seu parágrafo de desenvolvimento. É por meio desse tópico frasal que todo o seu parágrafo, ó, vai ser desenvolvido. Tudo vai voltar para esse ponto, para essa ideia que você trouxe lá no início. Kátia, existem outras formas de iniciar o meu parágrafo de desenvolvimento? Existem. Desde que você não esqueça de, em algum momento do seu texto, colocar o tópico frasal. Mas eu costumo sempre dizer aos meus alunos que procurem sempre aquele caminho que vai trazer uma tranquilidade para você, certo? E você começar com o tópico frasal, dificilmente você vai errar, porque já está ali o seu argumento e você vai saber como desenvolver esse argumento, ok, gente? A prova, o repertório, que a gente chama de repertório, ele precisa também vir de maneira produtiva, é claro, pertinente, produtiva, certo? E para isso ele precisa estar muito bem articulada toda a sua argumentação, ok, gente? E não pode deixar de comentar, como eu disse anteriormente. Essa estrutura a gente usa para D1 e para D2, ok? E a conclusão? A conclusão, também existem inúmeras formas de você concluir o seu texto, de como você começar o seu parágrafo de conclusão. Mas o que a gente sempre aconselha aos nossos alunos é essa forma que vocês estão vendo aí, reafirmando o problema. Mas por que reafirmar o problema? Gente, vejam só, eu quero que o meu parágrafo de conclusão ele esteja conectado com todo o restante do meu texto. Então, eu começar reafirmando o problema é uma boa maneira, certo? Reafirmei o problema, eu vou trazer a proposta de intervenção para a causa 1. O que é essa proposta de intervenção para a causa 1? O que seria essa causa 1? Aquele argumento que você apresentou lá na introdução, que você desenvolveu no D1 e agora chegou o momento de solucionar, ok? Depois eu vou trazer a solução para a causa 2. Aquele argumento 2 que você citou lá na introdução, desenvolveu no D2. E agora o momento também de solucionar. E aquela contextualização que eu comecei o meu parágrafo de introdução, eu resgato agora para fechar o meu parágrafo de conclusão. Combinado? Gente, só para não ficar dúvida, mas Kátia, você está trazendo como ideia 2 propostas de intervenção. Sim, vejam, porque eu tenho 2 causas, 2 problemas. Mas não significa que essas 2 propostas, elas precisam ser completas. Para você atingir a pontuação máxima na competência 5, que é a competência que vai avaliar sua capacidade interventiva, você precisa de uma proposta de intervenção completa. Completa em que sentido? Que apresenta os 5 elementos que o Enem exige, ok? Quais são eles? Agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Combinado? E que, é claro, essa proposta ela seja execuível e esteja relacionada à problemática que você mencionou. Combinado? Certo? E a segunda é só para fechar o projeto de texto. Então, vocês podem apresentar um agente, uma ação e um efeito. É uma sugestão. Certo, gente? Vamos ver agora o texto da aluna e como ela fez. Desde os primórdios, o ser humano procura técnicas para aperfeiçoar as suas tradições. Na pré-história, as pinturas rupestres, desenhos no interior das cavernas, eram utilizados para retratar o modo de vida daquela sociedade e propagá-lo para os seus sucessores. Com o advento da tecnologia, essas técnicas foram se modificando atualmente. O cinema também é utilizado como um instrumento de conhecimento cultural.
No entanto, o acesso a esse recurso não é democratizado no Brasil e fatores como a má distribuição das redes de cinema no país e o custo oneroso desse serviço agravam a problemática. Vamos resgatar o que eu coloquei lá como sugestão de você iniciar o seu parágrafo de introdução, para ver se realmente é isso que a aluna faz aqui no texto dela. Combinado? Vamos lá. Desde os primórdios, gente, aqui eu tenho o quê? Alusão histórica. Ela foi buscar no passado algo que ela pudesse estabelecer uma relação com o tema hoje. Certo? Então, ela traz aí a questão de como era feita, de que maneira era se propagado a cultura naquele momento para os seus sucessores, por meio dos desenhos nas cavernas. E aí ela mostra que hoje o cinema também é um mecanismo de você o quê? Dar continuidade a esse conhecimento cultural, ok? E logo em seguida ela traz a problemática. Observe o conectivo, no entanto, marcador aí, dando início a uma adversidade. Algo que, olha, não tem um problemazinho aí. E qual é o problema? É o fato de o acesso a esse recurso não ser democratizado no Brasil. E olhe, outra coisa, nós não podemos esquecer de usar todas as palavras-chave do tema. E ela faz uso. Okay? E ainda acrescenta quais são os fatores que levam a essa problemática. No caso, a má distribuição das redes de cinema no país e o custo oneroso desse serviço. Então, vamos ver como é que ela vai desenvolver esses dois pontos no decorrer do texto dela. Combinado? Vamos lá. No D1, começa aí com um articulador, não é? Um operador argumentativo, um elemento coesivo para iniciar o parágrafo. Nesse contexto, é importante salientar que a irregularidade na disponibilização de cinemas no território nacional contribui para a restrição dessa ferramenta. Gente, olhem, o primeiro período corresponde ao tópico frasal. Vamos observar o que ela faz depois. Se imediata esse tópico frasal, se ela já traz uma prova ou se ela vai desenvolver um pouco mais esse tópico frasal, certo? Isso ocorre porque a pouca atuação governamental em algumas regiões ocasiona a precariedade na infraestrutura das cidades, o que não atrai a rede cinematográfica pela falta de recursos técnicos necessários. Então, o que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo o tópico frasal. Combinado? Agora o momento da prova. Diante disso, caracteriza-se, segundo o sociólogo Gilberto de Menstein, a cidadania de papel, visto que a Constituição brasileira assegura o acesso à cultura, mas, na prática, ele é restrito pela lacuna governamental de investimento citadino. Sendo assim, os indivíduos dessas localidades são privados do conhecimento cultural proporcionado pelo cinema por conta do descaso no planejamento regional. Gente, vejam só, eu tenho tópico que atende ao argumento apresentado lá na introdução, eu tenho desenvolvimento desse tópico, eu tenho uma prova que está completamente articulada, muito bem aproveitada no texto, então que a gente fala de uso produtivo, e eu tenho o fechamento do meu parágrafo, ok? Vamos para o D2. Mais um articulador, né, para poder relacionar os parágrafos, o além disso, como é mais uma ideia que será desenvolvida, um articulador de adição aí. Vale ressaltar que os altos preços nos ingressos de cinemas dificultam a democratização desse serviço. Esse fato ocorre da elitização desse recurso pelo mercado, que, por uma questão de lucro, não contempla as camadas populares do país, ocasionando uma exclusão pela desigualdade de renda. Dessa maneira, evidencia-se, de acordo com o geógrafo Milton Santos, a globalização perversa quando o avanço da tecnologia desenvolve ferramentas que beneficiam o viés capitalista e não pensam nos impactos sociais que serão causados. Visto isso, aqueles que não conseguem arcar com os custos dos ingressos, não conseguem apreciar a arte cinematográfica e refletir acerca do conteúdo
exposto nela. Mais uma vez, eu tenho tópico frasal, eu tenho explicação do tópico nessa ordem. Eu tenho a prova também feita de maneira produtiva, foi apresentada produtiva, muito bem articulada a argumentação, e eu tenho o fechamento do meu parágrafo. Combinado? Nós vimos aí que tem dois probleminhas nesse parágrafo, né? Tem uma vírgulazinha ali anterior ao que vem logo após a palavra mercado, e nós temos também o nome perversa, que ficou faltando uma letrinha R, ok? Vamos dar sequência? Vamos ver como foi que a nossa aluna fechou o parágrafo de conclusão. Com base nos fatos, é notório que algumas medidas são necessárias para alcançar a democratização do acesso ao cinema no país. É o que a gente chama de reafirmação da problemática. Então, dessa maneira, ela está dizendo que ainda não é democrático. Ela está reafirmando aquilo que ela trouxe lá na introdução como tese. Para tanto, cabe ao governo federal, a gente, por meio das prefeituras municipais, reestruturar pontos das cidades e regiões mais precarizadas, a ação, com melhoramento da infraestrutura tecnológica e locacional, detalhamento, a fim de possibilitar a instalação de redes de cinemas nesses lugares. Percebam que a intervenção 1 é para resolver a problemática de que nem todas as cidades têm salas de cinema, certo? E ela vem com os 5 elementos para que eu possa atingir ao nível máximo, que é o nível 5, na competência 5, ok? E é uma proposta o quê? Execuível e está articulada à problemática. Continuando, somado a isso, é dever do Ministério da Cultura, através do financiamento de projetos culturais, incentivar o funcionamento de cinemas locais que reproduzem os trabalhos a um valor acessível, com o fito de instigar a participação popular. A segunda intervenção, ela também aparece completa, só para vocês conferirem, ó. Ministério da Cultura, que vale lembrar que foi considerado, né, na correção do ano passado, o agente, através do financiamento de projetos culturais, o meio, incentivar o funcionamento de cinemas locais, a ação que reproduzem os trabalhos a um valor acessível, detalhamento com o fito de instigar a participação popular, o efeito. Kátia, veja, mas você disse anteriormente que só precisa de uma. Realmente, eu só preciso de uma. Essa segunda, ela é desconsiderada em termos de contagem para nota, mas ela é válida para fechar o meu projeto de texto, já que eu apresentei 2 problemáticas anteriormente, ok? A aluna, ela sempre traz as 2 completas e o que ela diz pra gente é o seguinte, é uma maneira dela se proteger. Caso o avaliador ele não consiga identificar todos os elementos em uma, ele vai encontrar na outra, ok? Mas não é obrigatório que vocês coloquem 2 propostas de intervenções completas. Combinado, gente? E agora, o fechamento, né? No caso, o fechamento do parágrafo de conclusão, retomando a contextualização. Feito isso, o acesso ao cinema será democrático e ele cumprirá a sua função de passagem de conhecimento, assim como as pinturas rupestres. Ok, gente? Aí também não havia necessidade de colocar com iniciais maiúsculas pinturas rupestres. Ok? Combinado, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma possa ajudá-los e que vocês obtenham sucesso na redação do Enem de 2020. Beijos, beijos e fiquem bem.